Graça e paz, jovens da bênção de Brasília, de todo o Brasil. Estamos de volta com o nosso discipulado após uma convenção abençoada, onde a glória de Deus se manifestou nesses dias de uma maneira sobrenatural. Aproveitando, falando de convenção, jovens da bênção, eu quero agradecer a todos os jovens, a galera de todo o Brasil, de Brasília, de entorno que estiveram presentes. Foi uma bênção, foram 2 dias onde Deus marcou a nossa juventude de uma maneira tremenda, de uma maneira especial. Quero agradecer você que ajudou, você que participou, de alguma forma, você que fez parte desse evento. Talvez você não esteve aqui, mas falou, pastor, eu acompanhei pela TV Web, acompanhei com a galera aqui da minha igreja, ou o pastor trouxe o DVD, já assistimos os 2 cultos, uma bênção. Amém por isso, querido. Que Deus possa te abençoar e que realmente a convenção Jovens da Bênção tenha sido ali fruto de bênção, tenha sido realmente um instrumento de bênção para a sua vida. E após essa convenção, estamos de volta com o nosso discipulado virtual. Não podemos parar nesse projeto que Deus deu, que é esse canal de mais proximidade com você, jovens da bênção, de Brasília, do entorno e de todo o Brasil, que tem visto essas mensagens, têm sido realmente restaurados, impactados pela glória de Deus. Eu também, porque antes da mensagem chegar aí, Deus fala comigo também. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 15, verso 38. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 38. Vamos ler a palavra do Senhor. Então, o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. Queridos, hoje eu vou falar sobre uma conexão direta com o Senhor. Com certeza você já ouviu esse versículo, já leu, como eu sempre gosto de falar. Vocês são estudiosos da Bíblia Sagrada, isso é muito bom. Jovens da Casa da Bênção realmente estudam, são sedentos pela palavra de Deus. Após o Senhor ter dito está tudo consumado, após a consumação do seu sacrifício ali no Calvário, houve um episódio à parte ali. Na hora que ele falou, está tudo consumado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E o que representava esse véu? O véu do templo, ele separava o santo dos santos da igreja, do povo. Ou seja, não havia uma conexão direta com o Senhor. Era preciso um sacerdote. Isso, ir no santo dos santos. E ali, oferecer sacrifício e pedir perdão dos pecados da igreja a Deus, certo? Então não havia uma conexão direta, havia um intermediário. No momento que o Senhor ali entregou a sua vida por nós, morreu na cruz, esse véu se rasgou. E o que Deus quis dizer com isso? A partir de agora, igreja, você vai ter conexão direta comigo. Você tem conexão direta porque meu filho pagou por isso com o seu sangue. Mas o que me deixa triste ao ler esse versículo não é o versículo em si, não é a atitude de Cristo. É que muitas vezes, mesmo Deus tendo colocado essa conexão liberada para a gente, esse acesso direto com Ele, a gente muitas vezes quer voltar e quer nos costurar, restaurar esse véu na qual o Senhor já rasgou. Hoje nós vamos entender alguns pontos para manter essa conexão direta com Deus. Primeiro, não há mais intermediários. Queridos, os nossos líderes são a bênção em nossas vidas, pastores. Nosso apóstolo é uma bênção, nossos líderes, seu pastor, seu missionário, a autoridade espiritual que Deus colocou sobre sua vida é uma bênção, mas eles não são intermediários entre Deus e nós. Essa conexão direta com Deus, homem nenhum pode representar essa conexão direta. Eles são bênçãos, são autoridades sobre nossas vidas, estão para nos abençoar, mas nós não podemos mais colocar nada como conexão direta, ou seja, como um intermediário. Deus rasgou o véu, e Deus fazendo isso com o sacrifício do seu filho, ele quis dizer o seguinte: você tem conexão direta comigo. Você pode me adorar em casa, você pode me adorar no seu trabalho, você pode me adorar no banheiro, no ônibus, no avião, em qualquer lugar você pode adorar o Senhor. Então não há mais intermediários. Mas ultimamente eu tenho observado que a igreja no Brasil, independente de placa A, B ou C, tem colocado esses intermediários. E esses intermediários têm tomado o lugar da conexão direta, ou seja, eu só consigo adorar o Senhor, só consigo me entregar a adoração quando o ministro de louvor tal canta, quando o cantor tal canta, quando o pregador prega, quando o meu líder ministra. Faz parte, queridos, mas essa conexão direta não pode ser limitada a um homem, a um intermediário. O único intermediário entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Ele pagou com o sacrifício da cruz essa conexão direta. Então não há mais intermediários. Não coloque mais intermediários nessa conexão. Você tem conexão direta com o Senhor. Você pode orar com Ele, você pode abraçá-lo, você pode ter intimidade total com Ele. Segundo, não há mais limite de tempo para essa conexão. Antigamente havia um tempo determinado para o sacerdote ir, havia um tempo determinado para ele estar ali dentro do Santo dos Santos. Ou seja, hoje não há mais limite de tempo.
Não há mais limite de tempo para você adorar o Senhor. E muitas vezes colocamos esse limite nessa conexão. Ou seja, só adora a Deus na hora do culto. Ah, eu só consigo adorar a Deus na hora do culto. Essas 2 horas de culto é maravilhosas. Ou só consigo adorar a Deus quando estou vendo um DVD, quando estou vendo alguém cantar. Ou seja, a gente coloca um limite de tempo para essa conexão, sendo que essa conexão é tempo total. Exatamente. Você pode adorar o Senhor em tempo total, 24 horas em espírito, orando e adorando, vivendo em espírito, uma vida em espírito, total com o Senhor. 24 horas, está no ônibus, indo para o trabalho, está adorando a Deus, está no trabalho, está em casa. Ou seja, não há limite de tempo para essa conexão. Não coloque limite de tempo para essa conexão, querido. Ou seja, tempo ruim está adorando, ou seja, em tempo de frio, de calor, tempo de angústia, tempo de alegria, nós temos que ter essa conexão direta com o Senhor. Deus tem ministrado isso no meu coração, e eu creio que está ministrando no seu também. Terceiro, não podemos deixar que as feridas, que os contratempos da vida atrapalhem essa conexão. Automaticamente, quando alguém se fere, a resposta a esse ferimento é se retrair. Exemplo, se você está fazendo alguma comida, de repente você se queima, você se retrai, automaticamente tira a mão dali. Você se queimou. Ou quando você leva um choque ou uma pancada, você se retrai. Ou quando alguém te ataca, você se defende. É normal, certo? O retrair em um ataque, em um ferimento é normal. E muitas vezes na adoração, nessa conexão, a gente coloca essa barreira da ferida. E vou falar sobre feridas da alma. Talvez você é machucado, foi machucado pela sua família, por alguém. Você está com conexão direta com o Senhor 24 horas e fazendo a obra, tendo intimidade, ouvindo a voz dele, andando com ele. Aí de repente você é magoado pelo homem, é ferido por alguém. Aí você coloca o quê? Um obstáculo, você se retrai. Aí nós começamos a colocar perguntas: por que, Senhor, isso aconteceu comigo? Se eu estou na tua obra fazendo aquilo? E começamos a fazer aquele porquê para Deus, perguntar aquilo para Deus, e colocamos limite nessa conexão. Colocamos ali um problema nessa conexão, nos retraindo por causa da ferida. Não podemos deixar a ferida nos retrair dessa conexão, de maneira alguma. Eu aprendi uma coisa, eu estava na internet, eu vi ministrado por um vídeo que me chamou muita atenção. Depois eu vou ver se eu consigo esse vídeo, colocar no site Jovens da Bênção. E a pessoa que estava ministrando estava falando basicamente sobre isso, sobre as feridas que atrapalham essa conexão com Deus. Você não pode deixar nada atrapalhar essa conexão. Ferida nenhuma atrapalhar essa conexão. Se está ruim, a situação está difícil, não deixe nada atrapalhar essa conexão. Não deixe as feridas da vida atrapalhar essa intimidade com Deus. Deus tem ministrado no meu coração especialmente sobre isso. Temos que ter essa conexão direta com o Senhor. Não podemos depender de nada para estabelecer essa conexão. Eu comecei a analisar algumas coisas. Eu comecei a perceber. Na minha vida, pessoalmente, realmente, a gente começa a analisar algumas coisas. Preste atenção, você já percebeu que quando a gente está tocando o instrumento, quando o louvor da igreja está adorando o Senhor, fica mais fácil da gente adorar, sintonizar com o Pai? Interessante, né? Agora, por que a gente depende de um instrumento, dependemos de um CD, dependemos de a voz de alguém para ter essa conexão com o Senhor? É como se a gente costurasse o véu novamente. Faz parte, é mais gostoso adorar com a música. Mas por que precisamos da música para adorar? Por que precisamos de um CD para adorar? Por que precisamos de um pregador pregando para sentir a presença de Deus? Se o Senhor já pagou um sacrifício, o Senhor já pagou com o seu sacrifício na cruz essa conexão direta. Porque simplesmente nós estamos aqui nesse momento e de repente nós começamos a adorar o Senhor, glorificar a Deus, independente do que tem, do que estamos vendo ou ouvindo. Não podemos colocar nada para estabelecer essa conexão. Não podemos deixar nada tomar essa conexão direta que o Senhor estabeleceu conosco. Então, querido, adore o Senhor independente se tem música ou não. Eu estava analisando, eu me peguei muitas vezes com isso. E orar, eu colocava um CD para tocar uma coisa, e ficar mais fácil me entronizar com o Senhor naquele momento. Eu comecei a observar por que eu preciso de um CD, ou por que eu preciso de uma música para adorar a Deus, para sentir a presença de Deus. Por quê? A música faz parte dessa conexão, mas não é a conexão. Como o louvor faz parte dessa conexão, mas não é essa conexão. Como o momento da pregação faz parte dessa conexão, mas não é a conexão. A conexão direta já é o Senhor Jesus, e nós temos acesso a Ele por completo. Então, querido, não coloque mais nada, não costure o véu. Não costure o véu novamente. Adore esse instrumento, adore com o instrumento.
Adore com louvor, adore sem louvor. Se sua igreja hoje, se os jovens da besta da sua igreja, se o ministério de jovens, se sua igreja hoje não tem um ministério de louvor como você queria, continue adorando a Deus, com instrumentos de instrumento, com cantores ou sem cantores, faça a sua parte, adore ao Senhor, não coloque nada nessa conectividade. Então o Senhor tem pensado muito com isso, sobre colocar de volta o véu que o Senhor já rasgou. E eu creio que Deus também falou ao seu coração. É importante, porque temos que estar conectados com Ele todo o tempo e toda hora. Lembre-se, não podemos colocar mais intermediários. Não há mais intermediários nessa conexão. Você tem conexão direta com Deus. Segundo, não há mais limite de tempo para essa conexão. Adore 24 horas. Adore no carro, no trabalho, aonde você estiver, adore ao Senhor. Não podemos deixar que as feridas que atrapalhem essa conexão, que coloquem problemas nessa conexão direta com o Senhor. Então não se retraia. Está ferido? Sabe o que é mesmo interessante? No lugar de ficar perguntando por quê que as coisas acontecem na vida da gente, quando está acontecendo de errado, então fala para Deus assim: Senhor, não importa o porquê que está acontecendo, não, eu vou te adorar, independente do porquê. Independente do que fizeram isso comigo, eu vou te adorar. Independente do que aconteceu isso comigo, eu vou te adorar. Não quero saber sobre o que está acontecendo comigo, o que importa é que eu vou te adorar, porque o Senhor estabeleceu uma conexão direta comigo. E quarto, não podemos depender de nada para estabelecer essa conexão. Nada. Você não depende de CD, nós não dependemos de cantores, não dependemos de pregadores, nós não podemos ser reféns de nada para estabelecer uma conexão com o Senhor. Nada. Já temos conexão direta com Ele. Eu queria que agora você orasse no lugar onde você está agora. Você que está vendo esse discipulado em algum lugar, ou seja, manhã, tarde, noite, não sei, que está na internet, qualquer momento que está vendo esse discipulado agora, curva sua cabeça, ore comigo, para que Deus possa, em minha vida e na sua vida, estabelecer essa conexão direta que a gente, porque quem quebra essa conexão é eu e você, não é Deus. Deus está ali, a qualquer momento, disponível. Há disponibilidade em Deus para esse encontro total com Ele. Eu queria que você orasse agora, para que Deus possa nos dar graça para continuarmos com essa conexão estabelecida com Ele, em intimidade. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, nesse momento eu agradeço a Deus por cada jovem, adolescente, pastor, líder, por essa galera que está nos ouvindo e vendo em toda parte do mundo nesse momento. Pai, agora, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um. Senhor, essa mensagem o Senhor ministrou primeiro ao meu coração para que fosse ministrado no coração deles agora. Deus, em nome de Jesus, não podemos mais, Deus, restituir o véu que o Senhor rasgou. Não podemos mais costurar o véu que o Senhor rasgou. Deus, o Senhor rasgou o véu para que possamos ter intimidade direta, conexão direta com o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, que possamos ter uma intimidade real. Deus, que eu possa ter uma intimidade real contigo, viver em espírito, ver mais em espírito, uma conexão direta com o Senhor. Pai, abençoa cada um deles. Derrama agora, Senhor, uma unção de intimidade, Deus, em cada lar, em cada casa, Senhor, em cada trabalho, em cada veículo, ó Deus. Derrama agora, meu Pai, uma unção de intimidade e que não possamos, nos dá graça, Senhor, não nos deixe, Senhor, ó Deus, romper, quebrar essa conectividade contigo. Pai, é o que eu te peço, eu creio, Senhor, que Tu vai responder essa oração em nome de Jesus. E até o próximo quadro virtual, se assim Deus nos permitir, eu creio que sim, e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Jovens da bênção, mais uma vez os jovens, levanta a voz, canta, canta, canta. Jovens da bênção.